Olá, você ligado aqui na TV FEMA. Hoje o nosso programa vai esclarecer algumas dúvidas que são bem frequentes na cabeça de algumas pessoas. Vamos lá, vamos ver agora alguns casos que já foram perguntados para nós pessoalmente, ou via internet, ou via telefone. Bem, primeira dúvida. Quando empregar detrás junto e detrás separado? Detrás junto é advérbio de lugar, sinônimo de atrás na parte posterior. Por exemplo, a vassoura está detrás da porta. Detrás separado é uma locução usada para significar em último lugar, anteriormente. Veja na frase: os meus livros ficam no banco de trás. Outra expressão: ele está na minha frente ou ele está à minha frente. As duas formas estão corretas. A locução à frente pode significar também que alguém está na direção, no comando de uma determinada situação. E quanto às datas? Hoje é 20 de setembro ou hoje são 20 de setembro. Os dois modos estão corretos. Podemos dizer hoje é 19 de março ou 19 de setembro, seja o dia que for. Ou hoje são 19 de março. São admitidas duas concordâncias, embora a mais usada seja com o verbo ser no singular, ou seja, hoje é dia 19 de março. Sempre que você colocar a palavra dia, você usará o verbo ser, refazendo: hoje é dia 19 de março. Quanto à palavra sulfite ou sulfite, a palavra é sulfite, encontrada no dicionário Aurélio. O papel sulfite é o que se obtém com a pasta de sulfito. Os sulfitos são os sais do ácido sulfuroso. É usado em um método de fabricação de papel e também está presente na indústria alimentar. Não existe a palavra sulfite. Nós até podemos falar, né, na rapidez da fala, sulfite, mas é sulfite com a letra L. Também com a letra L ou U. Luau ou lual, né? O luau com L ou luau com U. Leia a seguir o que diz o dicionário Aurélio sobre luau: festa havaiana com comidas e danças típicas. Festa em praia inspirada no luau, com comidas, bebidas, músicas e às vezes danças. Duas palavras que já também nos perguntaram: por que aviso e pesquisa se escreve com S, né? Quando se torna verbo avisar e pesquisar, enquanto que catequese nós escrevemos catequizar com Z. Entre os gramáticos, há mais de uma explicação sobre o caso catequese, escrito com S, e catequizar com Z. Bem, no caso de catequizar, o sufixo empregado é izar, com Z e não com S. Caso contrário, o verbo seria catequezar. Fica até estranho. Houve supressão das letras E, S, Z da palavra catequese antes do emprego do sufixo catequese. Então, nós temos catequizar com izar, com Z. E a outra explicação é: a palavra catequese vem do latim catequese, escrito catechese com CH, e catequizar vem de catequizare, também escrito com CH. A etimologia, quer dizer, a origem da palavra, explicaria a diferença ortográfica entre essas palavras. E nós temos também uma palavra que eu ouço muito e às vezes me perguntam: existe chego? Chego não existe. É diferente de eu falar pego. Ele já havia pego a sua blusa quando foi embora. Poucos verbos apresentam duplo particípio e chegar não é um deles. Sua única forma de particípio é chegado. Ele já havia chegado quando lhe telefonei. Elimine do seu vocabulário a palavra chego. Esquece essa palavra. Não existe chego. Bem, até agora
nós respondemos algumas dúvidas da língua portuguesa. A seguir, nós vamos esclarecer algumas dúvidas que vieram por e-mail de palavras de origem inglesa e até da língua latina. O que é ombudsman? Ombudsman é uma palavra que veio do sueco ombud, que quer dizer representante, deputado, e é um nome dado ao funcionário contratado para criticar a própria empresa. E não é no sentido só de criticar negativamente, mas também apresentar as dúvidas, os elogios que alguma pessoa possa fazer a uma determinada empresa. Não é só no jornal. A gente ouve muito essa palavra no setor jornalístico, mas não necessariamente existe só no jornalismo. E também a palavra briefing, que é muito usada na área de propaganda. A definição é do dicionário Aurélio. Conjunto de informações básicas, instruções, diretrizes, entre outras, que são usadas para elaborar um determinado trabalho, ou mesmo até uma reunião que se faz onde se definem as instruções, as diretrizes de uma campanha publicitária. Já da palavra latim, nós temos a própria palavra latim. Por que se fala tanto que a língua portuguesa, né, a língua neolatina, por que da palavra latim? É que a palavra latim significa etimologicamente a língua do antigo Lácio, que é uma antiga região da Itália, a língua dos antigos romanos, e vem de latine, que quer dizer língua latina. Também temos uma outra expressão latina, que é sine qua non, quer dizer sem a qual não. Essa expressão indica uma cláusula ou uma condição sem a qual não se fará determinada coisa. Bem, agora voltamos de novo para a língua portuguesa. A seguir apresentaremos outros casos enviados também aqui para a língua nossa de cada dia. A dúvida que nos foi encaminhada é por que pagamento à vista tem crase e pagamento a prazo não tem? Bem, a justificativa da pessoa é que nós escrevemos pagamento a prazo sem necessidade do artigo masculino, né? Ao prazo nós falamos e escrevemos pagamento a prazo. Então, dever-se-ia escrever pagamento à vista também sem crase. Atualmente, contudo, pela força do hábito, se admite a força pagamento à vista com crase, né? Com o acento grave. E ela passou a figurar até em gramáticas e dicionários. Já quanto às palavras idem e item, por que elas não são acentuadas? Tem acento ou não tem? Elas não são acentuadas porque são paroxítonas. Quer dizer, tem acento na penúltima sílaba e são terminadas, que nem as outras palavras, com a letra M, né? Como muitas formas verbais, na terceira pessoa do plural. Fazem, cantam, podem e também são paroxítonas. Já são acentuadas as paroxítonas terminadas em N, pólen, hífen. Ou também as palavras oxítonas, que tem acento na última sílaba, como amém, ninguém, também, alguém. Agora nós temos uma palavra estranha que muitas pessoas nem conhecem, cacofonia ou cacófato. O que será isso? E é uma repetição de sons que nós ouvimos muito no nosso dia a dia. Então, cacofonia é o encontro ou repetição de sons que desagradam ao ouvido, formando outras palavras. Por que desagradam ao ouvido? Vejam bem, a boca dela está suja. Qual o cacófato aí? Cadela, boca dela. Ou então, a vez passada, não parece que é uma vespa assada? Outra expressão, por cada um. Parece que tem um bando de porco aí, porcada. Ou então, você gosta da Maria? Ah, eu amo ela. Olha bem que coisa mais feia. Amo ela, parece a moela do frango. Então isso é um cacófato. Nós temos que ter muito cuidado e substituir essas palavras. E agora o uso dos dois pontos e reticências. Por que eu
uso maiúscula ou minúscula no uso de 2 pontos ou no uso das reticências. Esse uso vai depender do que você vai escrever. Nem sempre nós escrevemos com letra inicial maiúscula após 2 pontos. Veja só, quando iniciamos outra frase, nós usamos letra maiúscula. Vejam aí na tela. Ele disse ao menino, 2 pontos. Não sei o que fazer com você. Então, olha bem, houve os 2 pontos, parágrafo, letra maiúscula. Agora, o mesmo ocorre com as reticências. O que são reticências? São aqueles 3 pontinhos que nós colocamos no final de uma frase quando a gente tem dúvidas sobre o que vai acontecer ou o que vai fazer. Vejam na tela. Não sei se vou ao curso. Mais tarde resolvo. Outra frase. Há quanto tempo não como um bom churrasco? Nem me lembro mais de seu gosto. Nós também utilizamos reticências sempre com 3 pontos. Isso eu quero refrisar. Não mais do que 3 pontos. Para indicar na escrita a ideia de hesitação de quem fala, ou até interrupção de seu pensamento. Ou mesmo para indicar que se espera que o leitor complete a frase, muitas vezes com finalidade irônica. Por exemplo, bem, eu queria. Ah, você sabe o que eu quero. Então, quando eu vou representar na escrita essa hesitação, eu coloco 3 pontos. O que é bem diferente na palavra etc., na qual eu uso somente um ponto final. Atenção, somente um ponto final. E o que quer dizer essa palavra etc.? Essa palavra se origina, ela tem origem na expressão latina et quaetera, né? Que eu falo etc., que significa e outras coisas mais. Nova dúvida. Quanto às expressões risco de vida ou perigo de vida? Bem, há muita discussão a respeito dessas 2 expressões. Há pessoas que defendem que o correto é risco de morte ou perigo de morte. Outras que as 2 expressões podem ser consideradas corretas. Eu fico com as 2 formas. Por quê? Porque para mim, perigo de vida significa que a vida está em perigo. Nós podemos considerá-la correta, por outro lado, perigo de morte pode expressar que a morte representa um perigo. Por isso que eu aceito as 2 formas. Quanto ao uso do hífen depois da palavra não. Sim, nós usamos o hífen quando a palavra não tem a função de um prefixo de negação e não função de advérbio, como, por exemplo, não violência, não consumismo, não racismo. Vejam bem, não violência, não consumismo, não racismo é uma palavra que tem um sentido só. Então, por isso que nós usamos o hífen. Agora, o uso dos hífens nós veremos em outros programas. A palavra cor é substantivo masculino ou feminino? Outra dúvida enviada por um dos nossos telespectadores. O seu uso vai depender do gênero que eu vou usar, masculino ou feminino. A palavra cor é feminina, a cor. Por isso se diz a cor azul, a cor vermelha. Agora, quando nós nos referimos ao nome de uma cor, nós dizemos ou amarelo, ou azul, ou branco. Gostaram? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo telefone 3302-1055. Você pode mandar suas críticas e sugestões e também pelo e-mail linguanossa@femanet.com.br. Ok? Então, beijinhos para vocês. Até uma próxima semana com mais um Língua Nossa. E continue ligado aqui, ó. A TV Fema é sempre uma ótima opção para todos.